E hoje eu quero trazer uma palavra aqui sobre paternidade, né? E alguém pode dizer assim, pastor, mas você vai falar sobre paternidade, né? Aí a figura do pai, e eu não sou pai. As mulheres aqui podem dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, mas serve para qualquer pessoa, porque eu vou falar sobre paternidade à luz da Bíblia Sagrada e pegando como exemplo o nosso Pai que está no céu e o relacionamento do Pai com Jesus Cristo. Então isso serve para qualquer um de nós, todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não são pais. Todos nós temos como pai o nosso Pai que está no céu. Sabe, e a gente vive hoje uma crise enorme, né, nessa geração, porque a gente tem uma geração que não tem uma identidade, sabe? A gente tem contato com muita gente e a gente percebe que hoje a maioria dos jovens dessa geração são inseguros, né? Absolutamente seguros com a sua capacidade, com a sua intelectualidade, com as suas decisões, com os seus corpos, né? Há um ambiente de insegurança. E essa geração, então, acaba sendo levada de um lado para o outro, né? Como um vento, né? Por qualquer tipo de pensamento. E eu acredito, sinceramente, e vou mostrar isso biblicamente para você. Eu acredito que isso tem acontecido nessa geração, por causa da ausência desse pai. Desse pai, falando de homem aqui, desse pai homem, desse pai que cumpre o propósito de Deus. Homens fracos, numa geração fraca. Homens que abandonaram as suas responsabilidades. Nós temos um dado hoje que 45% dos lares no Brasil são governados por mulheres, né? E mulheres que estão nessa posição, sobrecarregadas, com uma carga que deveria ser levada a 2. Mulheres sobrecarregadas num papel que não deveria ser delas, né? Então, eu vejo que também eu percebo isso, e a gente percebe isso o tempo todo, que muitos pais não conseguem ser bons pais porque não tiveram pais como referência. Não sabem passar aquilo que não receberam. E isso traz um desequilíbrio enorme dentro dos lares. Não tiveram boas referências. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente deveria entender que essa escassez de paternidade correta, não deveria acontecer no âmbito da Igreja de Cristo. Porque qualquer um de nós, ainda que a gente não tenha tido uma referência, ainda que a gente não tenha recebido, mas qualquer um de nós, quando conhecemos a Cristo, recebemos a Deus como Pai. E a palavra de Deus nos faz entender isso claramente. João, escrevendo João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, ele diz: a todos quanto o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Bom, se ao crer em Cristo eu me torno filho de Deus, a minha referência de paternidade agora máxima, deveria ser a pessoa do meu Pai que está no céu. Nós temos um Pai perfeito e podemos olhar para o nosso Pai perfeito, o nosso Pai que está no céu, e assumir a missão de refletir a paternidade dele aqui nessa terra. Por isso, eu quero trazer uma palavra para vocês aqui com o seguinte tema, nós vamos colocar ali: pais perfeitos como o perfeito Pai. Pastor, isso não existe. Queridos, existe, e eu posso dizer para você, que nós podemos, qualquer um de nós pode alcançar esse lugar. Eu vou mostrar isso na palavra nessa manhã. Eu gostaria que você repetisse o tema comigo no 3. 1, 2, 3. Eu vou trazer 2 versículos aqui para vocês. Vamos a eles. Portanto, Mateus 5,48. O que está escrito ali? Sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Segundo versículo, Efésios 5,1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Como? Como filhos amados.
nós temos nesses 2 versículos uma ordem. Nós temos um alvo a ser alcançado, que é perseguir a perfeição do Pai Celestial. Nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Paulo chegou num nível que, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Jesus num nível tão alto que ele chegou a ponto de dizer: vocês podem me imitar, porque me imitando, vocês também estão imitando a Cristo, porque eu sou a cópia de Jesus. Paulo chegou nesse lugar, sabe? E aqui é dissipada, nesses versículos, toda a desculpa daqueles que dizem que não podem ser um bom pai, porque não tiveram um pai bom. Aqui, queridos, nós entendemos que as desculpas não servem quando a gente conhece a Cristo. No nosso relacionamento com o Pai Celeste, eu me abasteço, eu me encho daquilo que Ele é. E eu vou dizer uma coisa para você: as melhores coisas que aconteceram na minha vida foi conhecer Jesus, foi me casar, constituir uma família e ser pai. Em cada etapa dessa que eu disse, você pode ter sucesso, desde que você se pareça com Jesus. Então, hoje eu quero aqui falar sobre a paternidade de Deus e fazer aqui um espelho sobre a paternidade dos homens. Mas essa mensagem, repito, é para todos. Sabe por quê? Porque nenhum homem, nenhum pai vai alcançar esse lugar se não tiver cooperação. Se não tiver a cooperação da esposa, se não tiver a cooperação dos filhos, se não tiver a cooperação de um lar que serve a Deus, nenhum homem vai alcançar isso. Por isso essa mensagem não é só para os homens. Eu poderia, queridos, fazer um culto de homens e denominá-lo culto para os papais e trazê-los aqui e falar somente com eles. Mas eu entendo que esta palavra não é uma palavra de entendimento só para os homens aqui que são pais, mas para todos que aqui estão. Como eu disse, ninguém alcança o que eu vou pregar aqui se não houver cooperação. Até mesmo o melhor pai do mundo não consegue mudar um filho que tem um coração rebelde. Até mesmo o melhor pai do mundo não consegue alcançar a plenitude da sua paternidade se não tiver o apoio, a graça, a direção, o cuidado de sua esposa. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, Jesus, ele se fez homem, ele nasceu entre nós, e vocês sabem que ele nasceu de uma virgem. Foi concebido pelo Espírito Santo. Mas a gente sabe que Jesus teve um pai emprestado aqui na terra, né? José. Estava ali quando Jesus tinha 12 anos e depois não aparece mais, o que nos faz entender que José morreu, faleceu ali na adolescência de Jesus. Quando Jesus chega aos 30 anos, que vai começar o seu ministério, ele não tem mais essa figura do pai terreno, mas ele tinha o seu pai celestial. E durante todo o tempo do seu ministério, ele deixou claro o relacionamento que ele tinha com o Pai. E é desse relacionamento de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai, é desse relacionamento íntimo de Jesus com o Pai que eu quero tirar aqui algumas lições. Então nós vamos buscar no Pai perfeito as marcas que a nossa paternidade deve ter aqui nessa terra. Amém até aqui? Então a primeira marca, a paternidade ideal, gente, é a paternidade que ama. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. A paternidade. Pais verdadeiros amam os seus filhos. Você pode dizer para mim, pastor, é claro, isso aí é normal. Todo pai deve amar o seu filho. Queridos, mas será que é normal? O que é amor? Amor, queridos, é mais do que palavras. Amor deve ser revelado nas atitudes. O amor deve ser confessado. Não é somente amar do jeito que você acha que deve amar. Sabe, cada um dos filhos, cada um dos nossos filhos tem uma linguagem diferente, uma alma diferente. Eu preciso entender a linguagem de cada um deles, para que eles entendam o meu amor. Não é apenas um filho tentando entender um pai, mas um pai querendo entender a linguagem dos seus próprios filhos. Para que esses filhos sejam alcançados, por amor, sabe? E a maioria de nós que está aqui
sai cedo, corre atrás do sustento. A maioria de vocês, pais que estão aqui, protegem as suas famílias das tragédias. E eu quero dizer que isso é uma expressão do amor. Mas não é tudo. Não é tudo. A paternidade, ela precisa amar. E o amor, queridos, não pode ser revelado somente de uma forma indireta. Sabe, de que forma, pastor? Eu amo meus filhos, olha para a despensa, eles têm o que comer. Eu amo meus filhos, olha para a roupa que eles usam, eu que comprei essa roupa. Eu amo os meus filhos, olha aí, se precisar comprar um remédio, eu estou aqui para comprar. Isso é uma expressão de amor indireta. Mas o amor, queridos, o bíblico, o amor que todo pai deveria ter, é o amor do contato, é o amor do olho no olho, é o amor das palavras, é o amor do abraço. E muitos não aprenderam a fazer isso porque não receberam, mas precisam entender e se lançar e compreender que ainda, como já disse no começo, você não tenha tido uma referência, você pode alcançar esse lugar se você amar como o Pai Celeste te ama. Nós podemos reproduzir, queridos, aquilo que recebemos diretamente do nosso Pai. Muitos precisam aprender na presença do nosso Pai a dizer um sonoro eu te amo. A gente precisa. Essa linguagem tem que existir dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ouvir os pais dizerem eu te amo. A gente, quando os nossos filhos nasceram, veio o Brian primeiro, depois a Mel, a gente imediatamente passou para eles aquilo que a gente já havia instituído no nosso relacionamento. Todos os dias nós dizemos eu amo você. Todos os dias. Isso a gente estabeleceu lá atrás. Todos os dias a gente diz eu amo você, eu amo você. A gente não vai dormir, apagar as luzes da casa somente com boa noite. Não, é boa noite e eu amo você. A gente vai se despedir, eu amo você, eu amo você. A gente decidiu estabelecer esse lugar. E ainda que você não tenha recebido isso, ainda que a dinâmica não é mais essa hoje na sua casa, ou nunca foi, talvez não tenha sido agora com os teus filhos, nunca é tarde para começar. A gente precisa dizer para os nossos filhos o quanto nós os amamos. Sabe, parar e olhar nos olhos, sabe, abraçar, beijar, dizer eu te amo. Sabe, quando o Brian pegou ali uns 10, 11 anos, que ele começou a achar que já era o bambambam, né? Ele já achava que ele era o bambambam. Aí, quando eu ia beijar ele, filho, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Ele dava aquele beijo assim. Dizia assim, que beijo é esse? Não, é aqui, ó, nessa bochecha estalado, barulhento e molhado, aqui, ó. Pá! Ô pai, de boa, pai. Pai, de boa, de boa. Eu falei, eu tô muito de boa. Aqui, agora. Queridos, a gente tem que estabelecer esse ambiente de amor, de abraço. Jesus tinha essa convicção. Por isso que eu estou falando isso. Escute o que Jesus diz em João 3:35. O Pai é Jesus, é o Filho falando. O Pai ama o Filho e por isso entregou tudo nas suas mãos. Quem está falando isso? O Filho. Está falando de quem? Do Pai. O Pai ama o Filho. Jesus está deixando claro, não existe nenhuma dúvida de que o meu Pai me ama. Certa vez, queridos, ele estava sendo questionado e ele responde lá em João 5:20. Pois o Pai, Jesus falando de novo, o Filho falando. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, ele disse, para admiração de vocês, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores do que estas que vocês veem. Jesus deixa claro, o amor do Pai era nítido. O seu amor pelos seus filhos tem que ser declarado, assumido e manifestado. Quem entendeu isso, diga amém. Nunca é tarde para corrigir. Nunca é tarde para estabelecer uma paternidade que ama. Segundo ponto. A paternidade ideal, queridos, é a paternidade que afirma. Vamos dizer juntos?
a paternidade. Uma das necessidades básicas do ser humano é a afirmação, é o respaldo, é a valorização, é o você vai conseguir, estou com você, você é importante para mim. E eu sei, querido, eu não estou romantizando isso. Quantos de nós não tivemos nada disso? Ao invés disso, fomos cobrados, rejeitados, humilhados por aqueles que deveriam nos afirmar, nos promover. Quantos de nós não recebemos nada disso? Mas agora, assim, em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas agora nós temos um Pai perfeito. Nós temos um Pai perfeito. E porque temos um Pai perfeito, nós entendemos que esse Pai nos afirma. Porque Deus nos diz na sua palavra quem nós somos. E nós devemos parar e ouvir o que o nosso Pai Celestial diz a nosso respeito. E com isso entendermos que nós podemos valorizar os nossos filhos. Quando chega o tempo do início do ministério de Jesus, Jesus está com 30 anos, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. É ali que vai começar o ministério dele, é para aquilo que ele veio, é ali que se inicia o propósito, é ali que vai acontecer, é ali que ele levanta o seu ministério na terra. Ele sabia que ali era o começo e o Pai também sabia. Então ele desce as águas do batismo, né? E naquele momento o céu se abre. Vocês conhecem a passagem bíblica nos últimos versículos de Mateus, capítulo de número 3. A partir do 16 ali, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia vai nos dizer exatamente isso no versículo 17. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. De quem era essa voz? Do Pai. O Pai estava no início do ministério do Filho, dizendo, e olha a afirmação, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Pai estava presente, fez questão que todos ouvissem, mas principalmente o Filho ouvisse. Tu é o meu Filho amado. O que é amado? Aquele que amo. O Pai estava afirmando o Filho. Na condição de Pai. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E depois eu vou falar sobre isso, mas para começar, para você não interpretar errado, nós devemos exigir dos nossos filhos. Nós devemos corrigir os nossos filhos. Nós devemos sim cobrar os nossos filhos. Mas em primeiro lugar, nós devemos afirmar os nossos filhos. Nós devemos afirmar os nossos filhos. E quantos de nós aqui somos filhos da exigência? Somos filhos da correção? Somos filhos somente da cobrança? Mas nunca fomos afirmados. E por isso não conseguimos transmitir isso para a próxima geração. Mas queridos, como eu disse desde o início, nós temos um Pai celestial. Então no começo do ministério de Jesus, eu quero que você grave bem isso. No começo do ministério de Jesus, o Pai aparece afirmando o Filho. Passado alguns anos agora, Jesus, ele no começo do ministério, ninguém nem sabia quem ele era. O Pai o estava afirmando. Depois, chega um ponto que Jesus não conseguia mais nem andar direito nas ruas. Ele atraía multidões. E num desses momentos, onde ele já era extremamente, sua fama corria todas as terras, a terra toda. Ele pega 3 discípulos, ele sobe em cima de um monte, para quê? Para ter um momento de intimidade com o Pai. E em cima daquele monte, queridos, a Bíblia vai nos dizer em Mateus 17:5, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dessa nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, a quem me agrado. Agora ele acrescenta, a ele ouvi, ouçam o meu Filho. Não importa o momento da vida de Jesus, o Pai está afirmando o Filho. Pais que estão aqui, afirmem os seus filhos. Afirmem os seus filhos. Diga o quanto eles são importantes, o quanto eles são capazes. Estejam com eles, seja no começo de um novo ciclo, seja no encerramento de um ciclo. Esteja com eles em todos os momentos, afirmando. Como disse, corrigindo, cobrando, sim, mas afirmando os filhos.
Quem está entendendo isso, diga amém. A paternidade ideal é a paternidade que inspira. Vamos ler juntos? A paternidade que inspira. Uma das tarefas principais de um pai é servir de modelo. Amém? Quem está aqui comigo? Vocês estão tudo quietinho? Alguém já tomou um beliscãozinho aí? Está tudo certo por enquanto? A paternidade que inspira. Inspirar os filhos naquilo que eles devem ser e fazer. Não é, queridos, uma correção verbal apenas. Mas é o exemplo em tudo. E Jesus tinha o pai como exemplo. Certa feita, quando ele estava entre os judeus, eles passaram a perseguir Jesus por causa daquilo que Jesus fazia. E então em João 5,17, Jesus vai responder esses homens, ele diz assim: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo, se o meu pai trabalha, até agora eu também trabalho. Meu pai é meu exemplo, meu pai é minha inspiração. É isso que Jesus está dizendo aqui, gente. Uma geração inteira de pessoas que foram criadas, que tinham por pais, que tinham um abismo entre aquilo que falavam e aquilo que viviam. Sabe, não existe, queridos, casamento entre o que é dito e o que é vivido. E isso gera uma geração de filhos que foram criados de forma completamente incorreta e que hoje estão sendo pais e se transformando em pais que são uma catástrofe. Sabe, filhos não querem a fé dos pais. Por quê? Porque não conseguem ver nos pais a fé que eles falam que têm. Sabe, pais que falam contra mentira, mas mentem. Pais que falam de comportamento, mas são explosivos. Pais que falam de justiça, mas são injustos. Até na criação são injustos. Sabe, os filhos precisam de pais que transmitam fé e valores. De pais que trabalham, que são equilibrados. De pais que sabem pedir perdão, que amam Jesus. Em outras palavras, pais que inspiram. Os filhos querem ser igual aos pais. Jesus está deixando isso claro. Olha o que Jesus diz em João 5,19. Eu lhes digo, redobre a sua atenção. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque o pai faz, então o filho faz também. Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Jesus está dizendo isso, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz aquilo que vê o pai fazendo. Isso está na Bíblia, meu irmão. Como que a gente pode exigir algo e ter um comportamento diferente daquilo? Jesus está justificando aqui, Jesus está dizendo assim, ó, resumindo, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu faço isso porque meu pai faz. Eu ajo dessa forma porque o meu pai também age dessa forma. O meu pai é a minha inspiração. Quem está recebendo essa palavra aí, diga amém. Quem está apanhando, diga misericórdia. Bastante gente apanhando. Eu quero seguir, porque a gente não tem muito tempo nessa manhã. A paternidade ideal, vamos juntos, é a paternidade que destina. Diga comigo, a paternidade que dá governo, dá destino, aponta o caminho, mostra os desígnios. Sabe o que é desígnio? Intenção, propósito, vontade. Isso é desígnio. Sabe, Salmo 127,4 eu uso sempre aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Está falando de direção, de alcançar um alvo. Sabe, alcançar um alvo. Cabe aos pais. Preste bem atenção aqui, papai, que está aqui. Mamãe também. Porque, como eu disse, essa é uma palavra para a família. Estou focado nos pais, mas é uma palavra para a família. Cabe aos pais perceberem qual é o plano de Deus.
na vida dos filhos. Nós não poderemos governar os nossos filhos para sempre. Tem um momento em que eles vão ter que tomar as suas próprias decisões. Mas se você é pai, está aqui debaixo desse teto hoje, e os seus filhos ainda estão debaixo da sua autoridade completa, assuma o compromisso de mostrar a eles o caminho. Sabe, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade com isso. Nós não tivemos dificuldade com isso. Vir à igreja nunca foi uma opção para os nossos filhos. Nunca foi. Não tinha esse negócio de opção, não. Vamos à casa do Senhor. Agora, vir à casa de Deus, nós nunca passamos para eles que era um castigo. Muito pelo contrário, era o momento mais importante. Era o ápice da semana. Era o momento do dia. Nós sempre apresentamos para eles dessa forma. E nessa caminhada de trazê-los à igreja, nós ensinamos nossos filhos a amar o Senhor. E então, num determinado momento da vida deles, por si só, eles tomaram uma decisão por Jesus. Eles entregaram as suas vidas para esse Senhor. Sabe? E agora, dentro daquela linha bíblica de que eu servirei o Deus dos meus pais, porque se os pais fizeram um bom trabalho, os filhos servirão o Deus dos pais. Quem está entendendo isso, amém? Agora, o que me choca é assim, nunca foi opção para eles não virem à igreja. Nós vamos, vocês vão também. E ponto final. Agora, o que me choca nessa geração é eu descobrir e saber que tem filhos que pedem para os pais para vir para a igreja. E são os pais que fazem corpo mole. Filhos que dizem assim, eu quero ir. Vamos, eu gosto. E os pais, controlão na mão. Eu não entendo, gente. Tá errado, tá invertido o negócio. Que geração é essa, gente? Que os filhos, as crianças pequenas de 3, de 4 anos, fica pedindo, pelo amor de Deus, me leva na igreja para os pais. Isso é uma tragédia. Filhos pedirem para os pais para virem para a igreja, enquanto os pais voltam as costas e desprezam o Senhor. Escutem aqui em nome de Jesus. Pais, vocês precisam dar destino para os seus filhos. Vou usar o exemplo bíblico. Olha o que Jesus diz. Jesus, o Filho, diz em João 5,37. O Pai que me enviou é o mesmo que dá testemunho a meu respeito. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim, eu estou fazendo o que fui enviado para fazer. Quem deu o destino? O Pai. Ele dá testemunho de mim. Ele me enviou. Ele me deu a direção. Ele me mostrou o propósito. Quem está entendendo, amém? Então assim, pais, apoiem seus filhos para serem aquilo que foram chamados para ser, em Deus. Não somente aquilo que você pensa. Sabe, projetem seus filhos. Vou ler outro texto. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira lendo esses textos. E eu estou quase terminando a manhã lendo os textos, né? Mas escute aqui Jesus dizendo em João 10:17. Por isso o meu Pai me ama, porque eu darei a minha vida para retomá-la. Escute agora. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e retomá-la. Escuta como termina isso agora. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Do meu Pai? Da onde veio? Do Pai. Observe isso nitidamente. Consegue perceber aqui que tudo que Jesus fazia, o Filho fazia, tinha nascido no coração do Pai. Sabe? Pais que estão aqui, transfiram para os seus filhos e filhas o chamado do Pai. Deem destino para os filhos. Mostrem o caminho e caminhem com eles por esse caminho. Vocês estão entendendo? Amém? Quem está entendendo? Estou quase terminando. Falei isso para parecer que estou, quando na verdade falta um pouco ainda. A paternidade ideal é a paternidade que você não vai querer ouvir, mas você vai ouvir do mesmo jeito. Que? Disciplina. Vamos lá. A paternidade que? Sim.
A disciplina faz parte do amor. A disciplina é uma expressão do amor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Aí ele vai citar. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor, o Pai, disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O nosso Pai perfeito, justamente por ser perfeito, corrige. Corrige, gente. Ele coloca limites nas nossas vidas. É quando extrapolamos os limites, a sua vara nos corrige. Eu tenho certeza que você conhece o Salmo 23, versículo 1. O versículo mais conhecido por crentes e não crentes na face da terra. O Senhor, vamos juntos? É meu, nada. Olha que maravilha. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente. Olha que maravilha. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ponto, pastor. Ponto, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Ponto. Não. A sua vara e o seu cajado consola. Quem aqui já experimentou, levante a mão. Eu levanto as duas. Glória a Deus, Senhor, que tu me ama. Né? Não é a vara da ira. Não é o castigo como vingança. Não é a disciplina da raiva, da violência. Mas é a disciplina que tem a sua raiz no amor. Quem recebe isso, amém? Filhos que fazem o que querem estão abandonados à sua própria sorte. Eu vou falar um negócio, amanhã você não lembrar desse ponto, lembra dessa frase. Pais que permitem tudo o que os filhos querem, colherão o que não querem dos seus filhos. Quer que eu repita? Pais que permitem tudo o que os filhos querem, colherão o que não querem dos seus filhos. Sim, gente, eu estou pregando já faz um tempo aqui. Sim, eu como pai devo amar. Já falei sobre isso. Devo afirmar, devo inspirar, devo destinar, mas devo disciplinar. E é interessante, gente, que numa geração de pais fracos, os pais deixam tudo para as mães. E as mulheres digam amém. Ninguém quis dizer não, né? Deixam tudo para as mães. Vai ver com a sua mãe. E tem uns pais suicida, que eu chamo esses são suicidas. Que a mãe está corrigindo, ele se junta com o filho para debochar da mãe. Esse é completamente doido, louco, não sabe o que está fazendo. Destruindo a si mesmo, destruindo a sua casa, destruindo a autoridade dentro do lar. Está devastando a orientação bíblica. Cuidado, viu? Você pode estar abrindo uma cova dentro da sua casa e você nem sabe. A autoridade tem que ser estabelecida, porque quando a autoridade é estabelecida, a disciplina vem através do exemplo do amor. Quem está entendendo? Amém? A paternidade ideal é a paternidade que ouve. Vamos ler juntos? A paternidade que ouve. Não importa a idade. Ouçam seus filhos. Considerem seus sentimentos e argumentos. Mesmo que eles estejam errados, eles precisam ter a confiança de falar, sem que você dê um piti. Eles precisam ter a confiança, a segurança de abrir o coração. Eles precisam disso. No momento de desafio diante de Jesus, Jesus estava diante da
cova de Lázaro, que havia sido sepultado ali já fazia 4 dias. Quando ele falou de abrir, as irmãs disseram, olha, ele já cheira mal. E é verdade. Diante daquele desafio de Jesus. Que desafio? Mandou remover a pedra. E quando a pedra é removida, ele faz uma oração. Para quem? Para o Pai. Olha a oração que ele faz. João 11:41. E levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E ele continua, eu bem sei que sempre me ouve. Nós estamos diante de um filho que sempre era ouvido pelo pai. Sempre, sempre, sempre. Que segurança os filhos terão se souberem que podem falar. Queridos, ouvir não significa atendê-los, mas respeitá-los. Quem está entendendo, amém? Quantas vezes, gente, os nossos filhos chegaram em casa com questões, ideias de amigos lá da escola que iam contra a palavra. E às vezes a gente pensava, não, acho melhor, vai ter que, não sei, se continuar nisso aí, talvez tenha que mudar de escola. Mas a gente sempre foi para a palavra de Deus. E na oração de Jesus em João 17, ele diz, orando por nós, ele diz, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está falando do quê? De guardar o coração mesmo em meio a uma geração entregue ao mundo, uma escola entregue ao mundo, há valores entregues ao mundo. Mas eles chegavam em casa com questões, e eles compartilhavam aquelas questões de arrepiar. Mas nós estávamos ali para estabelecer a verdade. E eu fico pensando, imagina se eles não tivessem falado. Imagina se eles tivessem conduzido aquilo, deixado aquilo crescer dentro dos seus corações. Os filhos têm que ter acesso. Como é importante ouvir. Mas também muito cuidado com a sua resposta. Porque eu ouço aqui entre nós. Pessoas que dão cada resposta para os filhos, que tem que queimar a Bíblia. Que as tuas respostas sejam fundamentadas na palavra de Deus. Não é apenas responder, mas responder com sabedoria. Quantos filhos voltam das escolas e já não sabem nem quem são? Dúvidas são plantadas em seu coração. Crianças que já não se reconhecem mais, que não têm mais identidade, com o coração cheio de dúvidas, e quando chegam em casa, não podem falar, porque sabem que nunca serão ouvidos. Não podem tratar os seus problemas. Quando não tem espaço para falar, querido, e você pode ter certeza disso que eu vou falar, não está falando para você? Está falando para alguém. Não está abrindo o coração contigo? E você acha que está tudo bem? Está abrindo o coração para alguém. Os nossos filhos têm que falar. Sabe, eu quero terminar esse ponto dizendo o seguinte. Não pense que os seus filhos não estão em guerra. Não pensem. Os nossos filhos estão guerreando o tempo todo. E nós precisamos ouvi-los. Quem diz amém? Ah, pastor, Dia dos Pais está muito pegado. Eu nem terminei ainda. Eu tenho o último ponto aqui. A paternidade ideal, vamos ler juntos, é a paternidade que nega. Vamos ler juntos? A paternidade que... Pastor, o que é negar? É dizer... É isso. Sabe, o pai ideal saberá dizer não toda vez que o propósito for maior do que o desejo. Vou repetir. O pai, à luz da palavra de Deus, é aquele que sabe dizer não quando o propósito é maior do que o desejo. No momento mais difícil da vida de Jesus, o filho
Ele entra no jardim do Getsêmani. E no versículo 39 do capítulo 26 de Mateus, ele se prostra com o rosto em terra e vai falar com o Pai. Sabe como é que começa? Depois você lê na sua Bíblia, Mateus 26, 39. A oração começa assim: meu Pai. Meu Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, é como se Jesus dissesse: se tu disser sim agora, eu sumo daqui, eu fujo daqui, eu fujo da cruz, eu fujo do pavor da morte. Porque na figura humana, a humanidade, o desejo era esse. Mas se tu disser não, eu nego o desejo e cumpro o propósito. E porque o Pai disse não, nós estamos aqui nessa manhã. Porque o Pai disse não, o propósito foi cumprido. Não foi o desejo que venceu, mas foi o propósito que venceu. A paternidade que nega leva em consideração isso. Não é sobre o desejo, mas sobre o propósito. Pais que estão aqui, saibam dizer não. Nós precisamos ensinar os filhos a se mover por propósito e não por desejo. Pais fazem loucuras para atender os desejos dos filhos. Loucuras. Tem pais que destroem o orçamento familiar por causa de um desejo dos filhos. Varrem os seus próprios nomes por causa dos desejos dos filhos. Propósito não é ter tudo o que gostaria de ter. Isso é desejo. Propósito é ser feliz com aquilo que já se tem. É ter segurança nisso. Alegria e contentamento. Quem está entendendo? Se você não disser não, a vida vai dizer. E aí o seu filho, a sua filha, vai chegar lá no mercado de trabalho e vai ser aquele que não para em trabalho nenhum. Porque é um mimadão. A mimadona faz birra. Tem 50 anos fazendo birra. Porque nunca aprendeu a lidar com não. Sabe, filhos, vou terminar com isso. Filhos que ouvem não, valorizam o sim. Vou repetir. Filhos que ouvem o não, valorizam o sim. Eu quero terminar e eu quero ler com você o que a gente passou nessa manhã. Vamos ler juntos. Eu digo paternidade e você diz o que vem na sequência do 1 até o 7, ok? Vamos no 1. Paternidade aqui. Paternidade. 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 Que ouve. Paternidade que ouve. E finalmente, paternidade que nega. Amém? Você viu que o disciplina veio 2 vezes? Não sei o que aconteceu. O Espírito Santo está nas tuas mãos. Eu quero que todos os pais se coloquem de pé. Os homens, os pais, fiquem de pé aqui nessa manhã. Deixa eu ver quantos tem. Dá para ser melhor. Venham aqui na frente, por favor. Venham aqui à frente. Venham aqui à frente. As mulheres que estão aí já vão orando, dizendo: toca nesses homens, Senhor, pelo amor de Deus. Já estende a mão para cá. Eu quero terminar essa parte, depois nós vamos cear. Eu quero terminar dando aqui, fazendo uma oração por vocês. Todos vocês são pais,
Vocês têm uma grande missão pela frente. Sabe, eu sei que para muitos aqui, poxa, pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra uns anos atrás. Poxa, pastor, se eu tivesse entendido isso antes. Mas sabe, no reino de Deus, enquanto você estiver respirando, nunca é tarde. Nunca é tarde. Sabe, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu também sou pai. Vocês têm uma responsabilidade muito grande nesse Dia dos Pais. Ter uma figura tão tremenda como a figura do Deus que é o nosso Pai. Ter o relacionamento do filho e do pai como um exemplo para cada um de nós. Que você possa se colocar nesse lugar e dizer: Senhor, faz de mim um pai. Um pai perfeito, como o perfeito é o meu pai. Sabe, que vocês possam abrir o coração de vocês e se colocarem nesse lugar. Que vocês possam, como eu orei aqui, amar os filhos de vocês. Não só de palavras, mas com atitudes. Que vocês possam afirmá-los, inspirá-los, dar destino a eles, ouvi-los, discipliná-los sim, e muitas vezes negar, porque dizer não faz parte. Mas que tudo isso seja feito debaixo da boa mão de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. A gente vai terminar essa parte. Vamos ficar de pé, gente, aí atrás, vamos ficar de pé. Esse momento é um momento muito, muito importante. Eu gostaria que você que está aqui na frente, você fechasse seus olhos aqui, curvasse a sua cabeça. Eu quero te dar alguns segundos para você dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Que o seu eu não consigo não seja um ponto final. Se aproxime do Pai Celeste. Eu quero te encorajar a orar comigo, dizendo: Senhor, faz... Não, eu quero refazer isso. Eu quero que você ore dizendo: Senhor, o Pai que os meus filhos precisam é como Tu, Senhor. Diga: o Pai que a minha filha, que o meu filho, que os meus filhos precisam tem que ser como Tu, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos com as mãos estendidas. Derrama sobre nós, Pai, esse entendimento, essa capacidade, essa revelação, Senhor. Que possamos amar, ainda que não tenhamos sido amados. Que possamos afirmar, ainda que não recebemos isso. Que possamos, Senhor, inspirar, Senhor, não apenas falar. Que os nossos filhos sejam inspirados pela nossa fé. Que possamos dar a eles destino, lugar de fala, que a gente possa ouvi-los. Nos ensina, Senhor, a disciplinar em amor. Não, Senhor, que a nossa referência de disciplina não seja a que recebemos, mas a que vem diretamente do céu. Que possamos, Senhor, ter a coragem do não, numa geração que esperneia, Senhor, porque não aceita, Senhor, receber um não. Pai, em nome de Jesus, derrama agora sobre esses homens sabedoria, Senhor. E que o Dia dos Pais, Senhor, não seja apenas uma data para almoçar em algum lugar, para ganhar um presente, mas que esse Dia dos Pais, Senhor, seja um divisor de águas. Senhor, nós estamos diante do desafio das nossas vidas. Senhor, Tu nos entregou o bem mais precioso. Os nossos filhos são a herança. É o que diz o Salmo 127. Senhor, nos ensina, Senhor. Senhor, diante de Ti, Senhor, nós oramos. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus.